Bom dia, meus amores. Vamos começar a semana com a nossa aulinha de português. Nós vamos falar hoje sobre sinônima e coesão. Aula 10 de português, tá? É uma sequência do conteúdo que a gente estava vendo anteriormente, utilizando o mesmo poema para estar trabalhando, tá? Só que nós estamos introduzindo o significado de sinônimo e coesão. O que vem a ser isso? Vamos lá, então, fazer a leitura? Vamos, então, para a página 19 da nossa apostila. Palavras de cá para lá. Sinônima e coesão. Número 1. Leia o trecho de uma notícia sobre a presença de água na Lua. Vamos manter o assunto água, tá percebendo? Que no desenrolar do conteúdo vai mantendo em pauta o mesmo assunto. Esse conteúdo que a gente está vendo de português, o assunto que vai predominar do começo ao fim vai ser sobre a água, a importância da água na nossa vida. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície e ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas ao solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais água enterrada no manto de nosso satélite natural do que nós imaginávamos. Existe muito mais água na Lua do que imaginava. Esse conteúdo, pessoal, foi retirado da revista Galileu Galilei, da Globo Ciência, tá? Então, é um texto embasado, ele tem uma fonte de onde ele foi retirado. A maioria dos nossos textos, todos eles têm a fonte para provar a origem, a verdade sobre o que está sendo explícito para vocês. Então, vamos lá. Vamos agora lá para a página 20 da nossa apostila para ver o que é que está sendo pedido aí. Letrinha A. O que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski? Bom, pessoal, temos duas palavras aí que tem grande associação. Esse texto tem em comum o que a gente viu na aula anterior, na nossa poesia? Letrinha B. Qual é a relação entre a lua e a água em cada texto? Vocês vão colocar na primeira linha a lua e a água no poema e a lua e a água nesse trecho de reportagem que vocês viram aqui agora. Tá? Então, as duas fontes que vocês vão buscar as respostas são nesse texto que nós acabamos de ler aí agora e no poema da aula anterior, que isso daqui é uma sequência da outra aula, tá legal? Número 2. Releia o trecho da notícia e observe as palavras destacadas. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu na superfície e ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação, mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. Então, pessoal, aí na letra A qual superfície o texto se refere? Volta na linha de cima, a palavra superfície está grifada e vocês vão ver a que superfície esse texto se refere. A resposta está aí. A superfície de onde? Aqui na letra B, nós temos
que observar a definição da palavra superfície no dicionário. Vejam bem, pessoal, a palavra superfície, ela às vezes tem mais de um significado. A tia vai estar lendo para vocês aí essas 4 definições. Então vamos lá, ó. Superficial, referente à superfície, pouco profundo, sem profundidade, sem seriedade, leviano. Superfície, extensão de uma área limitada à parte externa dos corpos, aparência, aspecto exterior, característica diretamente observáveis de algo ou alguém de uma situação, configuração geométrica com 2 dimensões, superfluidez, propriedade que o hélio líquido apresenta em temperaturas muito baixas. Sua viscosidade torna-se praticamente nula. Supérfluo, disse de ou o que é demais ou inútil, por excesso. Então, pessoal, veja bem como que uma palavra, mudando algumas letrinhas, muda totalmente o significado dela. Então, qual é a acepção, ou seja, a definição dessas palavras superfícies que foi citada na notícia? Qual desses 4 exemplos que estão escritos em azul que eu vou estar colocando o que mais dá certo aí? Vocês vão estar copiando nessas 2 linhas aí para a tia, tá? Qual delas se adequa da melhor forma aí? Letrinha C. A expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície, oposta à palavra superfície. Olha só a pergunta. A expressão solo lunar pode ser considerada equivalente, é que é igual, viu, gente? Igual à palavra superfície ou o oposto da palavra superfície. Então, vejam bem a definição para vocês estarem aí assinalando. Vamos, então, agora para a página 21 da nossa apostila. Se tiver rápido, dá pausa, vai fazendo com calma, tá, gente? Não precisa fazer com pressa, tá? Página 21. Letrinha D. Converse com os colegas e o professor. No caso, não vai estar a tia e não vai estar os colegas aí. Vocês vão poder estar fazendo alguma pesquisa rápida aí no Google ou estar conversando com algum adulto que está aí direcionando vocês. Responda por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície da Lua. Então, pessoal, para quê? O que nós já conversamos nas outras aulas? Às vezes, como a gente está falando sempre do mesmo assunto, o autor evita de ficar repetindo a mesma palavra para não ficar cansativo o texto e também não ficar feio. Então, ou ele vai arrumar uma palavra sinônima, que é igual, de mera semelhança àquela que eu estou citando, ou ele vai atribuir um pronome. No caso aqui, tá pedindo um sinônimo. Então, vocês vão ver que sinônimo que ele usou aqui no texto para estar se referindo à lua. Qual palavra que ele usou para estar substituindo a palavra lua aí no exercício D? Número 3, pessoal. Observe esta frase retirada da notícia. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Reescreva a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Quem não tiver ideia do que é magnífico, consulta aí no Google também, porque o dicionário de vocês, eu esqueci, ficou lá na escola, né? O dicionário de todo mundo tá lá no armário. Consulta aí
no Google palavras sinônimas de magnífica. Aí vocês vão estar podendo substituir, colocando aí no lugar de magnífica, tá? Vocês vão estar fazendo uma pesquisinha aí. Bom, em um texto, o uso de sinônimos para se referir a um termo já dito, além de evitar a repetição, permite a continuidade do tema. Para evitar a repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações. Observe: na Lua há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Terra. A expressão único satélite da Terra refere-se à palavra Lua. Seu uso evita a repetição e também fornece mais informações ao leitor, que fica ciente de que a Lua é o único satélite da Terra. Então vejam bem, pessoal, olha só como que é importante o sinônimo, para não ficar cansativo, para não ficar repetitivo, para não ficar chato, além de a gente está enriquecendo o nosso vocabulário e tá podendo, assim, a hora que a gente for fazer alguma produção, a gente tá com um vocabulário mais amplo, mais rico, para a gente tá podendo escrever, né? Então, vamos lá, e no número 4 da nossa apostila, da página 21, releia o trecho da notícia presente na questão 1. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra lua? Nesse encarte em cima, já está a resposta. Então, a lua é o que da Terra? É essa a resposta que a gente vai estar colocando aí. Bom, agora nós vamos mudar de página, mudar de assunto, vamos entrar num outro poema visual para a gente estar respondendo mais algumas questões. Vamos lá? Página 21, poema visual, clique no texto. A água está em tudo. Está em nossa casa, nos rios, nos lagos e no mar. E também está na poesia. Número 1. Leia mais um poema visual. Onda. Onda. Onda morno, contorno da onda, redondo, da onda redonda, pluma de espuma, lenda de renda, frase de gaze, riso de guiso, ninho de arminho, onde se esconde aéreo e misterioso, trapo, farrapo, lenço suspenso pelas estrelas, resto de um gesto louco, que é o pouco que há de bondade no alto. Mar solto da água, na mágoa doida de toda a vida partida. Bom, pessoal, quem fez esse poema foi Guilherme Almeida e deu o nome de Onda. Embaixo tem algumas palavras aonde tem o outro significado que a gente acabou de ver agora, que são chamados de sinônimos, né? Então, pluma, qual que é o outro significado, a palavra sinônimo? O que significa uma pluma? Pena. Gaze, tecido de algodão de trama aberta. Guiso, esfera oca de metal com bolinhas de ferro dentro que fazem barulho quando se movem. Farrapo, pedaço de pano, roupa muito grossa. Vou ler novamente. Farrapo, pedaço de pano, roupa muito gasta. Então, gente, vejam bem, é um textinho minúsculo, uma poesia minúscula, um poema visual, que, nós aprendemos aí, 1, 2, 3, 4 palavrinhas com significados, sinônimos do que significa cada uma delas. Então, vamos ver o que é que a nossa apostila vai estar pedindo referente a isso. Página 23. Quem é o autor do poema? Tá no rodapé do texto.
Qual que é o título do poema? Número 4. A palavra onda tem diferentes significados. Letra A. A que onda o poema se refere? Letra B. Qual é a relação da forma do poema com a onda? Número 5. Observe o título do poema, Onda. Ele é formado por quantas letras? Letra B. Quais delas são grafadas com letra maiúscula? Observem ali que está na cara. Vocês vão colocar as duas letras que estão com letra maiúscula aí, da forma maiúscula. Letra C. Por que a primeira e a última letra são maiúsculas? O que vocês acham? Por que o autor fez isso? Número 6. Circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. Espuma, renda, gaze, onda. Vocês só vão circular as palavras que foram retiradas do poema que fazem referência ao mar, hein? Número 7. Observe as imagens. Por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar a gaze e a renda? Pessoal, a hora que as ondas estão se movimentando, que elas quebram na praia, elas formam o quê? Em cima, aquele monte de espuma. Não forma aquela espuma, aquele movimento das ondas? Então, o que vocês poderiam estar colocando aí como referência, associando as ondas ao gaze e à renda? Vamos agora aí para a página 24, exercício número 8. A expressão salto da água, utilizada no poema, descreve a onda, a espuma ou o mar. Prestem bem atenção, hein? A expressão salto da água está se referindo a quem? Quem é que saltou? A onda, a espuma ou o mar? Número 9. O poema apresenta duas colunas. Nesse caso, há uma ordem de leitura. Explique a sua resposta. Bom, pessoal, nesse caso, a gente vai seguir a ordem aí da leitura tradicional, certo? Vai seguir a sequência da esquerda para a direita e de cima para baixo. Como é um poema visual, eles jogam dessa forma, mas nesse caso aí, a intenção dele foi mostrar o quê? O movimento das ondas do mar. E nesse tipo de poema, dá uma liberdade maior para o autor estar brincando com as palavras. Então, ele brinca literalmente com as palavras, dando o quê? O significado real à imagem do título que ele está se referindo ao poema, tá? Então, vamos lá agora, ó. Palavras de cá para lá. Encontro vocálico, ditongo. Mais uma vez, a gente vai estar relembrando esse conteúdo aí. Vocálico. Releia este trecho do poema. Pessoal, encontro vocálico, o que é? É o encontro de duas vogais na mesma letrinha, né? Então, a tia vai estar lendo com vocês aí agora esse poeminha. Inclusive, tá até circulado as duas palavrinhas aí, que a gente vai ficar um pouco mais atento a elas. Releia este trecho do poema. Resto de um gesto louco, que é o pouco, que há de bondade no alto. Mar, salto. Letrinha A. Copie as palavras destacadas no texto. Nós temos aí duas palavrinhas que estão circuladas. Vocês vão copiar essas duas palavrinhas e vão estar colocando como resposta aí na letrinha A. Letrinha B.
que vogais aparecem juntas nestas palavras? Vocês vão colocar as duas vogais que aparecem juntinhas aí nessa palavra, que são as palavras louco e pouco. Na letrinha C, vocês vão separar as palavras em sílabas, certo? Vocês vão estar separando aí a palavra louco e a palavrinha pouco. Quando uma palavra apresenta dois ou mais sons vocálicos em seguida, dizemos que houve o quê? Um encontro vocálico na palavra, certo? Então, vamos lá agora para a página 25 da nossa apostila. Letrinha D. É correto dizer que ao separar as palavras em sílabas, ocorre o que aí? Nas duas palavras, as letras O e U ficaram em uma mesma sílaba? Ou nas duas palavras, as letras O e U ficaram em sílabas diferentes? O que aconteceu nessa separação de sílabas que a gente acabou de fazer aí na letrinha C? Assinale para mim aí o que ocorreu lá na outra atividade. Quando as letras que representam sons vocálicos ficarem em uma mesma sílaba, ocorre o quê? Um ditongo, que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Isso aí vocês aprenderam lá no segundo ano com a tia Fer. Vamos lá agora. A tia vai ler para vocês essa historinha aqui em quadrinho, tá? E a gente, é um trechinho, né? Não é uma história completa. Que depois vai ter algumas perguntinhas referentes a essa historinha aí. Leia um trecho de uma história da Rosinha, que fez parte da turma do Chico Bento. Rosinha em Como Fiquei Gostando do Chico. Não parei mais de pensar naquele menino. Ai, ai. Rosinha, o que é isto na sua prova? Só tem corações. Quero uma explicação. Tá apaixonada, tá apaixonada. Olha só, gente, ela se revelou, ela tava com a cabecinha na prova, pessoal? Não, a cabecinha dela tava longe. E a professora percebeu a distração dela e foi fazer o quê? Foi interrogá-la, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá para a próxima página. Página 26, pessoal. Observe a fala da amiga de Rosinha. Tá apaixonada. Segundo a ortografia, como a palavra em destaque deveria estar escrita? Pessoal, vocês viram que a tia leu errado aí? Tá escrito apaixonada e a tia leu apaixonada. Mas, ó, vamos voltar então. Observe a fala da amiga Rosinha. Tá apaixonada. Segundo a ortografia, como a palavra em destaque deve ser escrita? Então, vendo que a tia já leu a palavra da forma correta, vamos escrever a palavra certinha aí na letrinha A. Letrinha B. Porque na história em quadrinhos, ela foi grafada sem a letra I. Pessoal, só para lembrar, a Rosinha é uma personagem que vive na zona rural, certo? E lá na zona rural, segundo Maurício de Souza, eles não têm o tipo de linguagem coloquial usada por pessoas que moram na zona rural, é diferente da nossa aqui da zona urbana. Então, vamos ver como é que vocês vão expressar isso aí. Letrinha C. Separe a palavra em sílabas. Apaixonada. Letra D. Há encontro vocálico nessa palavra? Sim ou não, pessoal? Houve um encontro de duas vogais aí na mesma sílaba? Letrinha E.
As letras que formam o encontro vocálico estão em uma mesma sílaba? Sim ou não, pessoal? O encontro vocálico da palavra apaixonada é formada pela vogal e pela semivogal I, que recebe esse nome porque é pronunciada com menos intensidade do que a vogal que se antecede. Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprimir as semivogais na pronúncia. Você se lembra de outros exemplos? Número 4. Assinale no quadro as palavras com encontro vocálico. Então, pessoal, aí no exercício 4, vocês só vão estar circulando palavras que tiverem encontro vocálico. Se não tiver, não vamos circular, né? Então, as palavrinhas são mistério, baixa, colega, sílaba, torneira, última, noite, vidão e livro. Ouça atentamente a leitura dessas palavras feitas pelo professor. Em qual delas você percebeu a omissão da semivogal? Durante a leitura que a tia fez aí, teve 2 palavras que a tia pronunciou, que a hora que a gente fala, meio que desaparece uma das vogais. Vamos ver se vocês ficaram atentos aí. Vamos ver a resposta que vocês vão colocar. Número 5. Escreva o nome do que está representado nos desenhos. Primeiro desenho aí, pessoal, nós temos um tesouro. No segundo, uma caixa. E no terceiro, uma fogueira. Vamos escrever corretamente essas palavras aí, pessoal. Bonito e com capricho, hein? Bom, a tia vai ficando por aqui. Até a próxima aula. E eu estou aguardando os exercícios de vocês para correção, tá? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.